Glória a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Hebreus 11, apenas o versículo de número 21. Nós estamos há 5 semanas falando sobre a galeria dos heróis da fé. Você que não esteve aqui nos cultos da terça-feira, lá no canal da igreja, TV ADA, tem as outras mensagens que nós falamos aqui sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão. A semana passada falamos sobre Isaac e hoje nós falaremos sobre Jacó. Nós estamos na galeria dos patriarcas. Quem achou, diga amém. Está projetado ali também. E diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, melhor dizendo, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, abre as portas da revelação da mesma, fala em cada coração, Senhor, usa a instrumentalidade da Tua Palavra. Sou simplesmente aqui o garçom, ó Deus, para servir a mesa do Senhor, o porta-voz da Tua Palavra, mas a palavra é Tua, é o Senhor, é quem fala em nossos corações. Por isso eu te peço, nesta noite, no nome de Jesus, tenha liberdade, serve de lugar com a Tua glória, com o Teu poder, repreenda toda distração, toda retaliação do inimigo, toda força contrária, e que cada um de nós possamos ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra. Amém. Podeis sentar? Nós estamos há algumas semanas falando sobre a galeria dos heróis da fé. Começamos desde Abel, que é o primeiro mencionado aqui em Hebreus 11, falamos sobre a fé de Enoque, que foi transladado por Deus, falando sobre Noé, um grande homem de Deus que pregou 120 anos a mesma mensagem, e assim Deus resolveu cumprir a sua palavra na vida de Noé. E começamos a galeria aqui dos patriarcas. Nós falamos sobre Abraão, Isaac, e hoje nós vamos falar sobre Jacó. A Bíblia faz muita questão de sempre mencionar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Em Gênesis 12, Deus fez uma aliança com Abraão e disse para Abraão que ele teria uma grande descendência. Porém, Sara era estéril. Deus, depois de muito tempo, deu para Abraão um filho por nome de Isaac. E a mulher de Isaac, Rebeca, também era estéril. E hoje nós vamos falar sobre Jacó, que na verdade, Jacó, ele casou com uma esposa e foi trocada por Labão, seu sogro, por outra mulher. Mas aquela que Abraão, ou melhor dizendo, aquela que Jacó escolheu para casar, também era estéril. A outra não. Mas no decorrer da mensagem nós vamos falar sobre isso. E como nós estamos falando de fé, hoje podemos intitular essa mensagem como uma jornada de fé na vida de Jacó. Uma jornada de fé na vida de Jacó. Eu tenho aqui algumas anotações. Está registrada no livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo 49, que fala aqui de 4 períodos na vida de Jacó. Começando o primeiro período, que lida com o seu nascimento, a vida com seus pais, Isaac e Rebeca, que é a sua mãe em Canaã. Ele tinha um irmão gêmeo com ele. Os irmãos sabem que Jacó era gêmeos com Esaú, e a história deles é muito bonita, porque desde o ventre da mãe, a Bíblia diz que eles já brigavam, brincavam ali no ventre da mãe, e o nascimento dos dois foi um nascimento inusitado, que eu nunca vi
falar na história que gêmeos nascem grudados, pegados um no calcanhar do outro. E a história de Esaú e de Jacó foi essa. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce depois grudado no calcanhar do outro. E tem lá na frente uma grande briga por primogenitura, porque o pai sempre abençoava o filho mais velho. A bênção não começava do último para o primeiro, muito pelo contrário, começava do primeiro para o mais velho. Os irmãos conhecem a história lá na frente que teve uma troca, que Esaú não valorizou a primogenitura e trocou pelo prato de guisado, um prato de lentilha. E ali mal sabia, a ciência hoje explica que quando uma gravidez de gêmeos, o que nasce primeiro é que foi gerado por último. Então, de qualquer forma, a bênção estava sobre Jacó, porque quem foi gerado primeiro no ventre foi Jacó, não Esaú. Esaú foi gerado subsequente, mas o nascimento primeiro foi de Esaú, mas ele não valorizou. Porque muita gente critica Jacó por ele ter comprado a primogenitura ou trocado, mas quem ofereceu ou quem vendeu foi seu irmão. De maneira que a bênção não foi valorizada. Enquanto um não valorizou, o outro valorizou. Só que isso trouxe um problema muito grande na família, de intriga, de briga, ao ponto de Jacó ter que fugir para a casa do seu tio Labão. Então esse primeiro período, com o nascimento, problemas que eles enfrentaram. Isaac aproveita do seu irmão da primogenitura. Mais tarde Rebeca estou com Jacó para enganar Isaac que já está velho e já não está enxergando muito bem. E a história bíblica diz que um era bem peludo e o outro era liso, e a mãe ali dá um jeito de colocar um pelo no braço do outro. O pai desconfiado, mas mesmo assim era colocar a mão sobre a coxa do pai para fazer um juramento, e ali passa por todo esse processo de enganação. Só que os irmãos vão perceber que esse tipo de enganação, esse tipo de tentar ajudar, a gente percebe que Sara também tentou fazer isso, trazendo uma escrava para o seu esposo, para ser mãe de um filho, mas Deus não tinha falado que ia ser através da escrava, e sim através dela. A gente vê Rebeca também dando um jeitinho, pegando o menino ali, para no último momento o pai abençoar, e a gente vê uma enganação. Só que tem uma lei na Bíblia que é uma lei chamada da semeadura. Tem gente que acha que plantando coisas ruins, entregando a vida a Jesus, não vai colher, vai colher do mesmo jeito. Porém, com Jesus vai ser muito mais fácil. E a gente vê que Jacó aqui, que tentou enganar ou que enganou o seu pai, lá na frente ele também foi enganado pelo seu sogro, trabalhou 7 anos por uma mulher, recebeu o outro, teve que trabalhar mais 7 para receber a esposa a qual ele amava de verdade e ele queria. Mas aqui foi esse primeiro período. O segundo período da vida de Jacó diz a respeito ali da sua vida com Labão ali na Síria. Os seus pais o incentivam a sair por causa da ira de Esaú contra ele, e ele vai ali para a terra de Padã e Arã. E Jacó, nesse caminho, ele teve também um sonho, uma escada de anjo subindo, anjo descendo. Quando a gente percebe o seu casamento, do trabalho de 7 anos, ele trabalha mais 7 pela a esposa que ele tinha escolhido. Mas a Bíblia diz que Deus prosperou Jacó poderosamente naquelas terras. Labão tentou de várias formas enganar. Aqui, irmãos, para a gente falar sobre a vida de Jacó, teria que ter pelo menos umas 4 semanas, porque tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Eu estou fazendo aqui uma panorâmica para a gente entender o propósito de fé na vida desse homem. Então, alguns detalhes da vida de Jacó a gente está passando muito rápido, mas o que acontece? Deus abençoou. Ele chegou nas terras de Labão, que era seu tio, mas de qualquer forma Deus o prosperou ali. E a prosperidade de Deus ali foi por causa da bênção que Deus deu para Abraão. Os seus descendentes seriam abençoados. Quem te abençoasse seria abençoado, quem te amaldiçoasse seria amaldiçoado, falando da descendência. Mas a gente percebe que Deus prospera ele, mesmo Labão passando ele para trás, como as questões das ovelhas, das malhadas, das ovelhas lisas. E
Quando ele pensava de uma coisa, Deus prosperava ele de outro jeito. E assim foi a vida de Jacó. Esse foi o segundo período. O terceiro período da vida de Jacó, ele gira em torno da própria família em Canaã. Quando Jacó está voltando ali para encontrar com seu irmão, com cerca de 400 homens, 400 funcionários, muitas riquezas, muitas bênçãos, muitas prosperidade, ao ponto dele se dividir e dizer assim: olha, vamos dividir um pouco aqui da nossa riqueza, porque se eu encontrar com meu irmão, ele me matar, ou tomar aquilo que é meu, a metade vai ficar ainda. E todo esse encontro, mas nessa trajetória, ele tem um encontro com Deus no vale chamado de Jaboque, e a Bíblia diz que nesse encontro com Deus, ele teve um sonho, que na verdade não foi um sonho, mas foi uma revelação de Deus, que quando o anjo aparece para ele, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo. Só que detalhe, para os irmãos entenderem, a Bíblia diz que aquele anjo não era um anjo qualquer, era o anjo do Senhor. E todas as vezes que você vê na Bíblia, na Antiga Aliança, ou como você queira entender, o Antigo Testamento, o anjo do Senhor se refere à forma teofânica de Jesus se manifestar na Antiga Aliança. Ele apareceu algumas vezes como o anjo do Senhor. E eu dou detalhe para os irmãos que na luta de Jacó com esse anjo, o anjo feriu na coxa e ele foi abençoado. E anjos não tem poder de abençoar ninguém. Anjos são mensageiros, não são pessoas que são para abençoar. Então isso é prova que foi o próprio Jesus que esteve com ele. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu. Foi ferido na coxa, saiu mancando, mas abençoado até o tutano, porque Deus assim o abençoou. Nesse terceiro período nasce Benjamim, Raquel morre. E aqui a gente percebe que entra um quarto período na vida de Jacó. Esse quarto período foi a sua migração para o Egito. Aqui José já nasce. José é vendido pelos seus irmãos. Depois de muito tempo, 7 anos de fome ali no Egito, Deus prepara todo o território ali para que aqueles mesmos irmãos que vendeu José, os irmãos conhecem a história. Nós vamos falar sobre José na próxima semana, por isso eu não vou entrar muito em detalhes, mas é continuidade dessa mensagem. Deus ali faz com que os seus irmãos voltem ali ao Egito, e José quer reencontrar o seu pai antes de morrer, e o seu pai é trazido para o Egito, mas ele pede que os seus ossos não permanecessem no Egito, que quando ele morresse, que quando ele saísse do Egito, que levasse os seus ossos juntos. E quando o povo de Deus, através de Moisés, saiu do Egito, levaram os ossos de José, levaram os ossos de Jacó e de toda a sua família, porque foi uma promessa de Deus. Então eu dei essa panorâmica para os irmãos entenderem a introdução da mensagem, esses 4 períodos, que talvez não dá para a gente entrar em tantos detalhes na vida de Jacó. Mas o que a gente entende através da vida de Jacó, que foi uma jornada de transformação e de fé. Por que uma jornada de transformação? Eu peguei para os irmãos aqui esses 4 períodos de vida: o período do seu nascimento, o período a qual ele compra a primogenitura do seu irmão, porque muito tempo até, eu já preguei isso muitas vezes, sob o nome de Jacó como usurpador, como falsificador, aquele que toma o lugar do outro. Mas se você entender, irmãos, Deus ele já tinha um propósito. E nos Salmos, quando a gente vê Deus falando ali, não fala eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, não. Fala eu sou o Deus de Jacó. Então não tem como a gente não conectar a vida de Jacó, mesmo ele ser transformado em Israel, mas tudo teve um propósito na vida dele. Até o seu nome, até o propósito do seu nascimento, tudo aconteceu de forma que no projeto, no calendário de Deus, estava tudo projetado. E todas as instâncias de vida que Jacó passou, fugindo do seu irmão, em Canaã, em Padã e Arã, em todos os lugares aonde ele foi, você percebe que Deus estava com ele, mesmo nos momentos difíceis. Só que aqui nós vamos começar a ver uma jornada de transformação. Porque a transformação, irmão, tem gente que fala, depende de Deus. Mas a transformação depende exclusivamente de cada um de nós.
Deus vai transformar quem não quer ser transformado. Você vai ver que depois do encontro, primeiro depois que ele fez um voto com Deus, porque quando ele sai para encontrar seu irmão, ele faz um voto com Deus, uma aliança, e diz: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor não deixar morrer, se o Senhor fazer isso, eu vou dar o dízimo de tudo, eu vou fazer um compromisso. E naquela pedra ali que ele estava deitado, ele viu a escada, um anjo subindo, um anjo descendo, e ali ele entendeu que Deus estava no controle, o projeto era de Deus. Ali naquela aliança que ele fez com Deus, Deus falou: agora ele está pronto, agora eu vou abençoar a vida dele, agora eu vou cumprir o que Deus prometeu, o que eu prometi para o seu pai Abraão, para a sua descendência. Porque a gente percebe que nas terras de Labão, Jacó foi muito abençoado, prosperou demais. Mas você percebe que Labão o tempo todo queria matar Jacó, perseguia Jacó, tomava o que é dele. E quando ele vai sair de lá, tem um problema muito grande, porque a sua esposa vai lá e quebra os ídolos, carrega ali, coloca debaixo ali de um animal, senta em cima. Labão vai atrás e eles mentem ali na trajetória, porque ela disse que estava no seu ciclo menstrual, então ele não podia tocar nela, e tem uma mentira ali, mas ela estava carregando ali o ídolo do pai, vira uma confusão doida. Mas a partir do dia que ele teve um encontro com Deus no Vale de Jacó, Deus mudou a sua história, e nós vamos acompanhar aqui. Por isso que a Bíblia faz questão de mencionar pela fé Jacó, porque ele tem uma trajetória de fé, mas nessa trajetória de fé deve haver mudanças, deve haver mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de comportamento, e essas mudanças são necessárias e aplicadas para a nossa vida espiritual. Então vamos lá. A gente percebe aqui, irmãos, que Jacó é uma figura bastante fascinante nas Escrituras, porque a sua jornada é uma jornada de transformação, não só a transformação material, porque aqui a gente percebe que estava um homem rico, mas uma transformação espiritual, e é dela que eu estava falando agora há pouco. Desde o seu nascimento, Jacó demonstrou traços de astúcia, de ambição, em buscar alcançar os seus objetivos, de maneira que muitas vezes eram questionados. E eu falei sobre alguns questionamentos aqui sobre a vida dele: a troca da primogenitura, nascer grudado no calcanhar do irmão, ir para as terras, casar com uma mulher e receber outra. Então são coisas que foram muito questionadas, mas ao longo da vida ele passou pelo processo que todo crente deve passar, que é chamado processo de amadurecimento espiritual. E eu vou dizer o que Paulo diz: quando eu era menino, eu andava como um menino, falava como um menino, comportava como um menino, mas eu cresci. Isso fala de crescimento espiritual, porque não adianta a gente passar anos e anos na igreja, na presença do Senhor, e comportar como criança. E o criança que eu digo aqui não é idade, é comportamento, porque tem muito velho, no sentido de idade, que se comporta como menino, e tem muitos meninos que se comportam como adulto. Então não tem nada a ver com idade, com amadurecimento, porque tem gente que não amadurece nunca. É aquela brincadeira que a gente vê na internet, que não sai da quinta série, não sai ali do colégio, não sai daquela era de brincadeiras e não amadurece, não leva nada a sério. E o amadurecimento espiritual traz para cada um de nós certezas de dias melhores e convicções que o que nós fizemos de errado ontem, nós vamos melhorar hoje para o futuro ser melhor na presença de Deus. Você pode dar glória a Jesus nessa noite. E aqui ele enfrentou desafios, e a Bíblia faz questão de mencionar que ele lutou com Deus. Lembra que eu falei do anjo? E a Bíblia fala que ele lutou com Deus e prevaleceu. Ninguém luta com Deus e prevalece. Ninguém luta com Deus e prevalece. Primeiro, porque Deus não perde batalha. Oh glória! Gostei do aleluia que o João Miguel deu. Com Deus, irmãos, Deus não perde batalha. E dá a entender aqui que a luta já aconteceu. Eu não te solto enquanto tu não me abençoares. E na verdade ele não soltou e recebeu a bênção. E a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Claro que essa linguagem
nós chamamos na teologia de antropomórfica, ou antropomorfismo, que é uma forma humana de você entender Deus. A Bíblia fala das mãos de Deus, os pés, os olhos, mas Deus é Espírito. Você não compreende Deus de outra forma a não ser pelo Espírito. Mas aqui dá para entender que ele lutou e prevaleceu. Não, ele não prevaleceu no sentido de ganhar a batalha. Mas o que é que Deus entendeu? Esse homem é forte, é corajoso, ele não desistiu. Deixa eu aplicar isso na sua vida. Você está lutando com problemas, com dificuldade, mas você está agarrado com Deus e fala: Deus, eu não te solto, Deus, eu não saio da tua presença, Deus, eu não desisto, Deus, eu estou contigo. E Deus olha para você e fala assim: ó, ela lutou, ele lutou e vai prevalecer, vai vencer. Se você acredita nessa bênção de Deus, prevaleça, continue lutando. Não desista, o propósito é esse. Não desistir, continuar lutando, continuar pelejando. E ele enfrentou esse desafio. E a sua jornada nos ensina que, mesmo em nossas fraquezas e imperfeições, podemos experimentar a transformação através do poder de Deus. Assim como Jacó, somos convidados a confrontar nossos próprios pecados e nos rendermos à obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Até antes do encontro com Deus, irmãos, a vida de Jacó, quando alguém fala Jacó, fala: Jacó, o filho de Isaac, aquele camarada é treiteiro, mentiroso, manipulador. Alguém poderia colocar todas as características ruins da vida de Jacó. Mas alguém que conhecia Jacó, depois do encontro com Deus, e alguém dissesse: Jacó é isso e aquilo, falar: fui até encontrar com Deus. Porque a partir do momento que ele teve encontro com Deus, a sua vida foi transformada. Eu repito, a partir do momento que nós encontramos com Deus, a nossa vida deve ser transformada. Tem muita gente que entra no Evangelho e está na moda ser evangélico no Brasil. Pode ser evangélico e pular carnaval, pode ser evangélico e ir para o forró, pode ser evangélico e fazer tudo errado. Mas aí, quando é domingo de manhã, porque de noite tem que ir para o palco, arruma um pastor que tem a mesma visão que esse evangélico tem, que não é homem de Deus, e vamos fazer um culto na casa do artista, tal, porque o artista não tem tempo e é celebridade e não pode ir na igreja porque vai ser emocionado. Mas nós vamos na casa dele e a camarada chora. Se brincar, fala dele, não estranha, que é estranha mesmo. Mas de noite está lá requebrando, está dançando de novo. Isso não é evangelho, isso não é transformação. A transformação não tem mudança, irmãos. Se pecava, não peca mais. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se prostituía, não prostitui mais. A transformação, ela tem que ser por completo. Claro que eu entendo que essa transformação não é do dia para a noite. Ela demora tempo, mas você percebe a transformação de dentro para fora na vida das pessoas. É por isso que eu não pego no pé de ninguém que chega na igreja, porque essa transformação, ela não pode ser de fora para dentro. E eu não aceito que ninguém faça isso, corrigir ninguém. Não, você não pode fazer isso porque aquele não. Você não pode isso, você não pode, aquele não pode. Não tem problema não. Mas deixa o Espírito Santo te transformar. E a palavra de Deus vai te convencer de 3 coisas. Repita comigo: pecado. Vocês estão aí? Pecado. Justiça. Juízo. E não é o pastor que faz isso, não é você que faz isso. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra, ela transforma. Porque tem gente que a palavra só convence, mas a palavra não só convence, a palavra ela transforma, ela muda. Para Jacó ser transformado, teve que ter um encontro com Deus. E a escada do céu, irmão, não tem elevador. Você não aperta o botão aqui e vai para o último andar. Não, a escada do céu é de modelo tradicional aí, é degrau. Alguém perguntou para mim um dia: pastor, quantos degraus? Acho que é assim no plural, né?
Tem a escada de Jacó, tinha a escada de Jacó. Falei, quando chegar lá eu pergunto. Mas se você tentar descobrir, tinha vários. Porque primeiro passo que você tem que dar é se render. É um passo que você sobe. O segundo é se entregar por completo. O terceiro é renunciar e aceitar que você é pecador. Eu falhei, eu estou errado mesmo. Porque tem gente que está errado e ainda quer estar certo. Não reconhece seus erros. E essa transformação ela vai subindo devagar. Vai subindo devagar. Vai pisando passo por passo. E quando você pisa passo por passo, irmãos, você pisa mesmo que com medo, mas com firmeza. E se você olhar para baixo, se você olhar a altura da onde você saiu, e você entender que você está subindo, mas não subindo para humilhar ninguém, passar por cima de ninguém, mas subindo para chegar mais perto do céu. E é muito pelo contrário, Aristide, que quando você sobe e chega mais perto do céu, mais humilde você é. Toda pessoa arrogante está longe de Deus. Todo prepotente está longe de Deus. Porque tem gente que acha que humildade é andar com roupa velha, é falar manso, é falar bonito. Eu não sou humilde, porque eu sou muito bravo, eu falo. Isso não é humildade, irmãos. A humildade é você ser sincero, sincera, transparente, não ser falso diante das coisas, porque de Deus não tem nada escondido. E aí você vai subindo, e quando você sobe, você entende: eu não sou melhor, eu não sou maior. E como disse Paulo, a vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim, eu vivo nele, por ele, para ele. Paulo, quando escreve, eu acho que foi aos Gálatas, se for os primeiros, ele disse assim: eu, apóstolo de Cristo, não chamado por homens, mas por Deus. Ele começa colocando o primeiro eu. E todo mundo que começa colocando o primeiro eu, irmãos, é porque não tem humildade. Mas lá na frente, depois que esse homem fez tudo o que fez, o tanto de alma que ele ganhou para Jesus, o tanto de pastor que ele deixou nos lugares, ele disse assim: eu não sou digno de nem ser chamado de apóstolo. Isso é humildade, irmãos. Porque quem é não precisa mostrar que é. Porque tem gente que não é nada e quer mostrar que é. Tem gente que não tem nada e quer mostrar. Você já percebeu que quem mais quer aparecer é pobre, é quem não tem nada? Porque quem tem mesmo não precisa. Os seus frutos falam por si. Na vida espiritual também é da mesma forma. Quem é não precisa carregar uma credencial dizendo eu, tal, fulano, tal, ungido de Deus, tal. Não precisa. Os frutos vão mostrar quem você é. E deixa eu caminhar aqui, porque assim como Jacó, nós somos convidados todos os dias a confrontar os nossos pecados. Eu estou me lembrando do que Paulo escreve à igreja aos Coríntios, falando acerca da ceia. E quando chega no versículo de número 28 da primeira carta aos Coríntios, diz assim: examine-se cada um. Pastor, na minha Bíblia está o homem, mas na tradução original fala cada um. Porque na Bíblia, quando você vê homem, não está falando de sexo masculino, nem de gênero, está falando de ser humano. Mas quando diz examine-se cada um, é todos nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Crianças não no sentido da idade, mas aqueles que já têm maturidade para entender. Examine-se cada um a si mesmo. Por que Deus manda a gente examinar a nós mesmos? Continue lendo o texto. Lá na frente diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, nem repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O problema é que a gente sempre quer julgar o outro. Não é assim? Isso é natural do ser humano, julgar o outro. E o julgamento é esse: aponte para o outro, porque você desfaça o seu pecado, você desfaça a sua insensatez, você desfaça as suas mentiras. É a chamada retórica, é a chamada narrativa. Isso os políticos sabem fazer muito bem. Acuse do que você faz, chame do que você é. Eles acusam os outros daquilo que eles estão fazendo. Esses dias tinha um falando que todo político que é rico é porque roubou, esquecendo que ele também é político. Isso é rico porque roubou também. Estão acusando os outros daquilo que eles fazem.
Alguém sempre diz que é melhor que o outro, eu canto melhor, eu toco melhor, eu falo melhor. E teve uma disputa na igreja, alguém querendo dizer de quem que ele era. Um dizia assim: eu sou de Paulo. Paulo é o presidente. A outra: não, eu sou de Apolo. Apolo é um camarada extraordinário. Apolo também poliglota, escritor, historiador. A outra: não, mas assim, tem que ter Pedro, né? Pedrão está lá, Pedrão é o chefe de todos nós aqui. Aí o outro falou: esse é o pior grupo, irmão. Esse é o pior grupo. É o grupo que fala que é de Jesus. Esse que fala que sai de Jesus, ele não respeita ninguém, não obedece ninguém. É o tal do desigrejado. Ele não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de nada. E às vezes tem desigrejado dentro da igreja, porque não obedece ninguém. Então ele é desigrejado dentro da casa. E ele é só de Jesus. Esse que fala que é de Jesus é do pior grupo, porque os outros ainda têm alguma liderança sobre eles. E o apóstolo Paulo, ele corrige a igreja dizendo: não é assim. A vida que eu vivo aqui, na carne, eu tenho que viver por Ele, para Ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu olho para o outro como se fosse eu mesmo. Eu vou olhar para o meu semelhante como se fosse eu mesmo. Eu vou me colocar na situação do outro. Tem uma palavra que eles usam muito nos dias atuais que se chama empatia. Bonita, né? Vamos ter empatia. Empatia é olhar pelo próximo e se colocar no lugar dele. E o ser humano, e nós brasileiros, temos essa coisa boa, né? Quantas pessoas que não caem em campanhas falsas? Alguém manda alguém doente, manda uma ajuda, e a pessoa, com aquele bom grado, vai ali, faz aquela ajuda para aquela pessoa. Passa ali em algum lugar, tem alguém pedindo ajuda e fala que é para o filho. Mentira, vai comprar droga lá na frente. E você, com o coração bom, você ajuda aquela pessoa. Até você se coloca no lugar dele. Ou se fosse: olha, tá vendo? Meu Deus, coisa boa. Isso não tem nada de errado. Mas o que Deus quer, no sentido de olhar para nós mesmos e olhar o outro semelhante a nós, é no sentido de amar. É no sentido de se colocar na dor do outro. Porque Deus é quem dá o juízo para cada um, irmãos. E tem gente que olha assim na nossa frente, está vendo? É porque falou de mim. Irmão, quem nunca fez aquela oração de crente feiticeiro? Alguém fez alguma coisa com você e você ora: Deus, mata ele. Depois você está repetindo: Deus, mata não, Senhor. Quer se matar? Mas dá pelo menos umas cacetadas nele, quebra a perna, o braço. Só quer saber que eu sou do céu, sou da céu. Ô irmão, faz isso não. Você está orando para Deus fazer com ele, se Deus fazer com você no lugar dele, não dá glória não, né? Dá mesmo não. Então quando a gente olha para nós mesmos, nós vamos entender que nós somos ou igual ou melhor do que o outro. Pior, né? Nós somos ou igual, ou iguais, ou piores. Tem muita gente, pastor, que te julga, às vezes porque tem um bom comportamento, e aí bate no peito: eu. E esses são os piores, né? Os santarrões, os tiradacretão. Bem na espécie dos fariseus, dos saduceus. Eu não oro na praça pública, esses camaradas aí que ficam aí orando, com a cabeça descoberta, sem lavar o rosto e tal. E aí Jesus falou: deixa de ser besta, rapaz. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Não deixa ninguém ver não. Você não precisa se mostrar não. Você não precisa dizer para os outros que você é não. Entra para o quarto, ó, é só você e Deus. Porque a tua, deixa eu pregar aqui, a tua intimidade com Deus você não precisa mostrar para ninguém. Eu não sei da intimidade da minha esposa com Deus, ela não sabe da minha, e nós estamos 24 horas juntos. Porque ela tem um momento dela com Deus, eu tenho os meus momentos com Deus, e ninguém, nenhum outro precisa saber. Porque Deus conhece as intenções do nosso coração.
tempo. Aqui eu tenho um valor aqui que eu coloquei chamado persistência e uma palavra muito bonita também, resiliência. Oh, palavra bonita, né? A gente vê sempre o povo postando na internet, vamos ser resilientes. E a gente entende que foi uma característica na vida de Jacó. Eu tenho aqui essas duas coisas de persistência, resistência, que foi diante das adversidades. Porque, irmãos, cá entre nós, desde a sua luta, na sua infância, porque não é normal, como eu disse, uma criança sair, nascer grudada no calcanhar da outra. Porque quem sabe como uma criança nasce, primeiro nasce o quê? Você nunca pariu, não? Você nunca nasceu, não? Não contaram para vocês como é que é. Nós estamos no século XXI. Mas tem um que nasce pelos pés. Mas é uma raridade, né? Mas a criança, no modo natural de nascer, como? É na cabeça. Esse menino saiu com a mão primeiro. Porque a Bíblia diz que ele saiu grudado nos pés. Então, para ele sair grudado nos pés, a mão foi primeiro. Irmão, não põe a mão antes da cabeça, então. É por isso que a Bíblia trata de cabeça. Eu falei aqui ontem aqui com os guerreiros aqui sobre o Salmo 133, o Salmo da União, que passa pela cabeça, depois desce para a barba, as vestes. A gente sempre tem aquela mania de querer passar os nossos limites. Não é assim? Vamos falar de nós para não falar dos outros? Deixa eu falar de mim. Tem uma pista ali, aí está a placa ali, 120 ou 100 por hora. O que a gente faz? Quer apanhar 200. Não é, Alessandra? Vendo no vídeo 1, né? E a gente tem aquela mania, Jesus, de querer passar os nossos limites. E aí, quando é lá na frente, não dá tempo, tem um radar. E o que acontece, irmão? Aí depois você fala, o diabo me perseguiu. Que diabo? O diabo foi saber. O diabo se levantou, eu me fiquei com muita raiva do diabo. Eu vou olhar, a culpa era minha. 2.300 e lá vai fumaça de multa. Pastor, você fala isso? Eu estou falando de mim, para não falar de você. Porque cada um de nós passamos os nossos limites. A gente ganha 1.000, e o que a gente faz? Compra 1.500. Eu ganho 1.000 mesmo, vou ficar devendo 500 no mês que vem. É no cartão, nosso cartão de crédito, é um trem que inventaram, que é para matar a gente. Que a gente confia demais, né? Vamos dividir aqui 12 parcelinhas. E a gente fala assim, 12, tá bom. Você já viu que nos lugares agora, eles não dão o preço da mercadoria? Esse dia eu fui olhar um sapato e estava lá R$35,90, mas estava em cima 10 vezes de R$35,90. Eu quase compro. Eu fui descer R$35,90, está barato demais, mas a letrinha pequena estava lá 10 vezes. Só que aquilo ali é marca, irmãos. Eles colocam ali, chamam a sua atenção, você vai lá e olha, fica com vergonha e compra. Eu que não me constrange nada com o vendedor, porque eu já fui vendedor. Então o vendedor não me constrange para me levar. Se eu não quiser, eu falo, não, eu volto aí depois, não volto lá mais nunca. E Deus me ajuda que eu não passo nem de frente lá mais. E assim a gente vai. Só que eu estou falando de mim ou estou falando de você também? Por que vocês estão quietos? Porque a gente está falando da gente mesmo, né? A vida nossa é assim. Nós passamos os nossos limites. Oh meu Deus, me ajuda, se eu caminhar. Então Jacó, ele enfrentou na sua vida, e a característica marcante, isso que eu quero que os irmãos entendam, a sua persistência e a sua resistência diante da dificuldade. Porque quando está difícil, o que a gente tem que fazer? Persistir. Quando está difícil, o que a gente tem que fazer? Resistir. E eu estou falando aqui, não é nem de coisas espirituais, porque o apóstolo Tiago, acho que é o capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Isso falando no nível espiritual. Mas eu estou falando de coisas que ele ia enfrentar na vida aqui, que eram coisas materiais. Divisão em família, longe dos seus pais, longe do seu irmão. E outro, irmãos, ele era gêmeos com Esaú, só que eles não eram parecidos. Hoje nós chamamos, na ciência, com gêmeos
veterino, é assim que me ajuda aí, quem? Porque são formados em placentas diferentes, né? Porque os gêmeos são, é assim, irmãos, tem alguns gêmeos aqui? Alguém que é formado na mesma placenta tem as mesmas as características, mas quando são formados em placentas diferentes, nasce diferente um do outro. A minha região lá tem um gêmeo, um era meu vizinho, tem, né? Era um grandão e um pequenininho, e nem nada a ver um com o outro. São gêmeos, mas são diferentes nas suas características. E a gente percebe que Esaú, mesmo diferente, um era peludo, o outro não era, mas aqui a gente vê um homem persistente, resistente em enfrentar essa solução, enfrentar os conflitos, resolver os conflitos, porque ele sabia, irmãos, que não era a riqueza, que não era o que ele tinha, porque a prosperidade de Deus estava na vida dele, mas ele precisava, primeiro, de se encontrar com Deus, segundo, fazer um voto com Deus, mudar a estratégia, mudar a sua rota, para depois ele corrigir com a sua família. Deixa eu falar para você aqui que o Espírito Santo está ministrando. Não adianta você querer corrigir os problemas externos sem antes corrigir os problemas internos. Uma pessoa que ela não está bem emocionalmente, como que ela vai ajudar outra? Como que ela vai aconselhar outra? É por isso que você tem que ter um preparo emocional para enfrentar certas situações. Peça a Deus sabedoria. Porque tem gente que às vezes não espera a poeira baixar, irmãos. Tem gente que às vezes chega para o pastor e fala: pastor, se eu fosse o senhor eu fazia isso, se eu fosse o senhor disciplinava, se eu fosse o senhor. Aí eu falo: você quer ser eu? Não, então fica no seu lugar, irmão. Porque a gente não age pela emoção e nem pela razão. A gente tem que agir de maneira correta pela palavra de Deus, usando as normas da igreja, pelo estatuto da igreja. Então a gente tem que entender que cada situação se resolve de uma maneira diferente. Existem casos que são casos parecidos de pessoas que fizeram a mesma coisa e que os tratamentos são diferentes, irmão. E não tem nenhum mérito nisso, isso é didático. E às vezes situações que você tem que tratar de maneira de resolver aquela situação, primeiro resolver internamente. E a gente trazendo para o quadro ministerial, todas as vezes que a gente trazer um assunto para a igreja, num culto de membro ou numa reunião, é porque antes a gente já passou pelo crivo ministerial. E o crivo ministerial serve para isso, para aparar as arestas, para acertar, alinhar as coisas, para quando você passar para a igreja, não ter um desconforto, alguém falar uma coisa, outro falar outra, mas a gente tem o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, a mesma visão. E o que a igreja entende é isso. Se o ministério está junto, se o ministério apoiou, eu apoio, porque eu sei que ali tem homem de Deus, deve ter homem de Deus, mulheres de Deus que compõem aquele quadro, que tem a visão de Deus, que tem a visão do céu, e que o líder não está sozinho. Então quando a gente fala, os irmãos aprovam, amém. Aí fala: não, tem que ter um contraditório, irmãos, tem gente que tudo para ele está ruim, né? Você já percebeu? Tudo contra. Todo mundo falou: eu sou contra. Você é contra o quê? Não é porque eu sou contra. Ah, você é um mané, você é contra o que é contra? Não existe isso. Não tem um argumento. Eu penso assim, eu acho que foi dessa maneira, mas a maioria venceu, e eu concordo, eu assino embaixo, porque eu sei que Deus está no negócio. É assim que devem ser as diversões. Então a gente percebe que esse homem teve a resistência de dizer: eu vou enfrentar a situação. Como eu disse aqui, eu fiz aqui uma panorâmica. Ele pega todos os seus bens e divide, e contrata os seus funcionários e diz assim: ó, pega aqui parte da minha família, vai para o lado, e eu vou desse lado aqui. Quem encontrar primeiro, se tiver uma guerra, alguma coisa, se nos matarem, mas pelo menos uma parte foi preservada. Até nisso, irmãos, ele teve estratégia, porque ele não sabia como Esaú iria o encontrar. Mas depois você vê lá que não dá tempo de pregar tudo. A Bíblia diz que quando Esaú soube que estava vindo um exército de pessoas ao seu encontro, ele correu de braços abertos e abraçou o seu irmão e perdoou. Isso fala de coisas boas, irmãos. Porque
problema nós vamos ter na vida, diversidades nós vamos ter, contraditório nós vamos ter, mas aquela frase que eu sempre uso: o amor que nos une tem que ser maior do que as barreiras que nos separam. O perdão não é de boca, o perdão é de coração, é liberado. É como Jesus disse: quer perdão no céu? Perdoe aqui na terra. Perdão também não é amnésia de você esquecer o que o outro fez. Você não precisa estar jogando na cara e negando o tempo todo. Perdoe, mesmo que você não dê uma confiança mais para aquela pessoa, mas libera o perdão, porque você liberando o perdão vai fazer bem, não é para o outro, é para você mesmo. Se nós fosse falar aqui de perdão, quem mais nos perdoou foi Jesus, irmãos. Na cruz ele levou sobre si os nossos pecados, e a gente às vezes não quer perdoar, porque a gente tem aquele coração, né? Tem 20 anos, a gente conversa com pessoas, às vezes até crentes, que estão passando por problemas, às vezes psicológicos, e quando você vai entrar na área do perdão, você vai ver que aquela pessoa não conseguiu perdoar o pai. Jesus sabe do que eu vou falar aqui, sem dar nomes, mas não foi um jovem, uma pessoa já casada há muito tempo, lá onde eu morava, me procurou. E ele tinha entrado no alcoolismo e tentando se libertar. Eu tentei ajudar de várias formas, a igreja tentou ajudar. E quando foi um dia eu fui conversar com ele, e eu usei a psicologia pastoral para conversar com ele. E eu cheguei para ele e falei: tem alguma coisa que do passado, alguma coisa que te fere, alguma coisa que te magoa, alguma coisa que você não consegue lembrar daquilo sem te fazer mal, sem te ferir? Ele falou: meu pai, eu quando eu era criança, estavam meus irmãos, e alguém chegou e falou: me vende um menino desse, fulano. Aí ele falou: esses aqui eu não vendo não, mas esse aqui, se você quiser comprar, eu vendo. Lembra, Jesus? Isso matou ele. Isso levou ele à morte física mesmo. E por causa disso, ele carregava esse trauma. Eu tentei de várias formas. Talvez hoje, com o estudo que eu estou fazendo, com a formação que eu estou tendo na psicanálise, eu teria ajudado ele melhor, mas eu ajudei ele no lado espiritual. Os meus aconselhamentos foram espiritual, como pastor, para ele perdoar, para ele liberar o perdão. Mas você falar para alguém, perdoar alguém que não entende a palavra nem nada, ele fala: não, não vou perdoar não, ele me trata mal, com os outros é diferente. Isso ele colocou na cabeça, levou ao alcoolismo, o alcoolismo levou ele à doença, a doença levou ele à morte, morreu novo. Então a falta de perdão, irmãos, causa até câncer. Não estou dizendo que todo tipo de câncer é por falta de perdão, mas às vezes alguns tipos de célula cancerígena, que são, vocês podem estudar sobre isso depois, vai lá no Google, faz uma pesquisa, não precisa ser na Bíblia. Algumas células cancerígenas, elas são desenvolvidas emocionalmente. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Alguém descobre um problema que tinha 10 anos no corpo. E por que dentro de 30 dias aquela pessoa morreu? Atingiu o seu emocional. E aí a imunidade do corpo não estava boa, aquilo ali levou aquela pessoa a enfraquecer, e às vezes, se não se cuidar, leva à morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque os maiores problemas que as pessoas convivem hoje, talvez não vai dar tempo, eu vou ter mais 3 páginas aqui de assuntos dentro desse assunto, mas mesmo se não dá tempo, o Espírito Santo está me levando a dizer para você que se você não tratar, você por dentro não consegue tratar as coisas lá fora. E a gente tem que estar bem, primeiro com Deus, segundo conosco, para depois estar bem com o outro. Você já prestou atenção que a gente cobra do outro aquilo que a gente não faz? No casamento, o esposo quer cobrar da esposa aquilo que ele não faz, e vice-versa. Um quer cobrar do outro aquilo que ele não faz. Mas se nós olhássemos para nós mesmos, como eu estava dizendo antes, que também somos problemáticos. Às vezes eu tenho um problema que você não tem. Talvez o meu problema pode ser mais grave do que o seu, mas é um problema. Quem vai ao dentista e está com um furinho ali no dente, aquele furinho aparentemente não é muita coisa, mas se ele não for tratado, ele vai virar um problemão. Então às vezes o problema não começa grande, ele começa pequeno. E
tem um ditado que a gente não tropeça em pedra pequena. A gente tropeça em coisas grandes, mas aquelas coisas grandes um dia foi pequena, cresceu. E problemas mal resolvidos ou não resolvidos traz consequências. Eu estou falando de um homem aqui que não resolveu os seus problemas antes de sair de casa. Foi cobrado por Deus, do jeito que ele enganou, ele foi enganado, do jeito que ele perseguiu, ele foi perseguido. Mas ele falou: eu vou corrigir a rota. Oh, glória! Eu vou transformar a minha vida, eu vou transformar a minha jornada, eu vou mudar a minha história. E quando você quer mudar a história, irmãos, começa pelo lado de dentro. Tenha um encontro com Deus, suba na escada da fé, alcance o mais alto nível que você puder. Mesmo que você saia de lá mancando, mas você sai na presença de Deus. E depois que você sair do lugar onde você foi humilhado, do lugar onde você foi rejeitado, Deus vai te exaltar, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Você crê nisso? Levanta a sua mão e adora o Senhor. Percebeu a importância da reconciliação, do perdão? Primeiro, Jacó se reconcilia com Deus, resolve seus problemas internos, para depois resolver os seus problemas externos. E ele faz a oração, dizendo assim: se Deus for comigo, se eu não morrer, oh meu Deus do céu, irmão, Deus gosta dessas coisas, porque ele faz assim uma comparação: será que Deus vai comigo? Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabia que ele era. Ele não estava confiando no Deus do pai, nem do avô. Ele podia dizer assim: sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Abraão, que tem uma promessa. Mas ele tira Isaac, ele tira Abraão, porque, irmão, tem muita gente que confia na oração do outro, tem muita gente que quer a bênção do outro, mas Deus quer ter um encontro pessoal com você. O vale de Jacó, que todos nós vamos ter que passar por ele, mas não se preocupe não. Às vezes Deus vai ter que ferir, como Jacó saiu de lá ferido, mancando, mas abençoado até o tanto. Ele diz: Deus, se o Senhor for comigo, Senhor, se o Senhor proteger a minha casa, eu faço um voto diante do Senhor. Meu avô Abraão era dizimista. Meu avô Abraão, isso não está na lei ainda não, irmão. Porque tem gente que acha que o dízimo é de lei, mas Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Jacó aqui fala do dízimo antes da lei. Ele diz: eu vou ser dizimista, eu vou ser como meu pai, eu vou ser como meu avô. Eu vou pegar tudo que eu tenho, vou tirar 10ª parte e vou dar ao Senhor. E Deus ouviu a oração e a sinceridade do coração de Jacó. Isso fala de honestidade, isso fala de integridade. E nesse papel da fé da jornada de Jacó, eu quero encerrar porque não dá mais tempo. Mas assim como Jacó, todos os dias nós somos convidados a enfrentar os nossos próprios desafios. Mas deixa eu dizer uma coisa: enfrente eles com duas coisas, pelo menos essas duas. Repita comigo: coragem e fé. Irmão, se você colocar essas duas coisas na sua vida, tenha coragem. Porque Jacó teve medo no início. Vamos dividir as coisas aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas depois que ele encontrou com Deus, irmãos, ele perdeu o medo. E quem está com Deus tem coragem, irmãos. E eu posso até acrescentar mais outra: ousadia e fé. Se você tem coragem, Deus vai te dar ousadia e a fé vai prevalecer. Confie nas promessas do Senhor. A jornada de crescimento espiritual na vida de Jacó, irmão Miguel, foi escada por escada, degrau por degrau. Não foi de uma vez, não, mas foi um compromisso que ele teve com Deus. E aonde foi esse compromisso que ele teve com Deus? Em Betel. Betel significa casa de Deus. É por isso que eu sempre digo, irmão, em casa você pode ter a tua intimidade com Deus, mas o lugar de Deus consertar você é aqui. O lugar de Deus aparar as arestas é aqui. De chamar a tua atenção é aqui. Saia desse negócio aqui, porque eu tenho alguém do WhatsApp, eu tenho um pastor, não sei não. Você tem um único pastor, que é o pastor seu da igreja. É ele que está aqui para te corrigir. Ou eu, ou se um dia Deus colocar outro aqui, é ele
corrigir, de te colocar no caminho. Doeu? Quer mais receber mais um pouquinho? Betel é lugar de você se consertar. A casa de Deus é o lugar onde Deus escolheu para colocar você no rumo e no prumo. E se precisar te quebrar novamente, fazer você um novo vaso na presença dele. Quantas vezes eu e você já chegamos na casa de Deus todo despedaçado, quebrados, não no sentido literal, mas no sentido espiritual ou no sentido emocional, e de repente Deus bate ali, bate aqui, dói aqui, mas você entende que é Deus, irmão. E o pai, ele corrige o filho porque ele ama aquele filho. E Deus vai nos corrigindo e a gente, ai Deus, ui Deus, e a gente fica gemendo, com gemidos inexprimíveis, mas o Espírito de Deus vai trazendo bálsamo, porque no mesmo lugar onde tem ferida tem cura, no mesmo lugar onde foi machucado, Deus estende a mão para curar. E Deus está dizendo ao meu coração nessa noite, que te trouxe esse lugar para você ser curada, para você ser curado. Aqui é a casa de Deus. E a caminhada com Deus é o primeiro passo. É uma caminhada transformadora na casa de Deus, no lugar onde Deus escolheu. Jacó, e aqui eu encerro, depois do encontro com Deus, Deus falou assim: ó, tu foi Jacó até hoje, só que hoje em diante teu nome será Israel. Oh glória. Lembra de Saulo? Tu foi Saulo até o meio da estrada de Damasco, até a luz aparecer. E aquela luz não foi sol não, como a gente fala, foi o sol do meu dia, não foi Jesus. Porque a voz que dizia: sou eu, Saulo. Eu quem? Sou Jesus. Quem é Jesus? A quem você me persegue. Só que a partir de hoje, Saulo, tu não vai ser mais Saulo, não, tu vai ser Paulo. Todas as pessoas que têm um encontro com Deus, Deus muda. Alguém olhava para você e dizia: ó o cachaceiro, ó o drogado, ó o prostituto. Pode não gostar de você, irmão, mas quando você é transformado por Deus, fala: eu não vou para a cara daquele homem, eu não vou para a cara daquela mulher, mas é o homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não precisa se agradar a todo mundo não, mas se você agrada a Deus, não importa que você vai desagradar aqui na terra, mas se mantenha firme na postura de homem, de mulher de Deus, para alguém que mesmo que não goste de você, mas que respeite a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E a luta, houve a transformação. E por último, essa transformação final de Deus, de Jacó para Israel. E aqui, irmãos, ele sai da linguagem que eu disse para os irmãos de usurpador, suplantador, para príncipe. Porque na transformação, quando ele foi transformado em Israel significa príncipe de Deus. Aleluia. Alguém que tinha essa conjectura que o nome dele era suplantador, usurpador, agora tem que olhar para ele: ali vem um príncipe, ali vem uma princesa de Deus, ali vem um homem, vem uma mulher que mesmo que um dia teve uma vida falha. Porque tem gente que quer apontar o seu passado, deu uma ponta do seu passado, porque a partir do momento que você teve encontro com ele, a Bíblia diz que ele joga os seus pecados no mar do esquecimento, e você é uma nova criatura. Ele te aponta o futuro, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso pela vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloque de pé, adorando e glorificando ao Senhor. Ei, príncipe, ei, princesa de Deus. Deus não define pelos nossos passados, mas Ele nos transforma para cumprir o seu propósito. O que eu entendo que esse caminho de transformação na vida de Jacó é o mesmo caminho que devemos percorrer
reagir, o impacto da presença de Deus na nossa vida e ser transformado. Pastor, mas doeu. Eu acho que a coxa de Jacó também ficou alguns dias doendo. Porque tem gente que pensa que aquilo ali é um termo figurativo. Não, foi de verdade. Foi espadada na coxa que ele ficou mancando. Alguns dias, ou seja, pro resto da vida. Por que Deus fez isso? Para todas as vezes que tu olhar para a tua perna, tu vai lembrar que um dia você teve um encontro com Deus. Quem aqui nunca foi ferido? Só que você lembra daquilo que você foi ferido, isso não te machuca não, muito pelo contrário. Essa semana eu olhei para aquela caixa de engraxates. Eu estava fazendo uma sessão da faculdade e eu olhei para o professor e ele estava me perguntando algumas coisas. Eu peguei a câmera e virei para a caixa de engraxar sapato, porque na aula estava perguntando de alguma coisa do passado, se tinha alguma coisa do passado que trazia transtorno, trazia aquilo com machucar. E eu disse: está vendo essa caixa de sapato aqui? Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei no meu aniversário, que é a igreja do Deus. Alguém descobriu a minha vida e descobriu que um dia eu fui engraxado. E o meu sonho era ter uma caixa de engraxar sapato, para todas as vezes que eu olhar para ela, eu lembrar de onde eu vim, de onde Deus me tirou, aonde que eu estava, e não olhar para ela. Eu olho com muito orgulho para dizer que um dia eu tive a oportunidade de engraxar o sapato de alguém, mas hoje eu tenho a oportunidade de trazer banquete, de trazer a palavra de Deus para a pessoa. Você nunca deve esquecer de onde você veio, por onde você passou, mas você tem que saber que tudo isso, que não vai te ferir, nem te machucar, mas é uma lembrança para você entender que o mesmo Deus que tirou Jacó, o vale de Jacó, e transformou em príncipe de Deus, é o mesmo Deus que faz na tua vida. O mesmo Deus que pegou um menino numa cidade pequena, tirou ele de engraçado para ser pastor, presidente de um campo. É o mesmo Deus que pode fazer na tua vida. Deus muda a história. Eu estou sentindo a presença dele, eu estou querendo parar, mas o Espírito de Deus está curando a pessoa nesta noite, porque o teu passado tem te machucado, minha irmã, o teu passado tem te machucado, meu irmão, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te curar, Deus te trouxe aqui para te transformar, e Deus está dizendo: princesa, príncipe de Deus, saia daqui nessa noite, suba mais um degrau na escala da fé, e acredite que Deus está mudando a sua história. Deus está transformando o teu destino. Deus está mudando coisas na sua vida que você não tinha capacidade nenhuma. Deus vai te colocar em lugares que você não tinha capacidade de chegar. Deus vai colocar sobre as tuas mãos coisas que outros não tinham capacidade de ser colocado. Mas o Espírito Santo está nesta noite te dando força, te dando ânimo, te dando coragem e mostrando para você que você não está só. Se você acredita, levante uma das suas mãos e adore e glorifique ao Senhor nesta noite. Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Produz os frutos pela qual ela foi enviada aos nossos corações. Eu sinto a tua presença nesse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor está curando nesta noite. Tem corações aqui, Senhor, feridos, machucados. As lutas foram grandes, as traições, as decepções. Nos levante as pedradas. Mas os teus filhos vieram até aqui, Senhor, a casa de Deus, o lugar onde o Senhor escolheu para tratá-los. E eles estão nessa noite, Senhor, recebendo a vitamina espiritual da tua palavra. Eles estão recebendo uma vez o soro, não o soro fisiológico, mas um soro espiritual, que vai dar força, vai dar ânimo, vai dar coragem. E com essa alimentação eles vão ter força para caminhar, para prosseguir, para progredir, para mudar de direção. E eu ministro sobre a vida da